Ok, pessoal, vamos para a parte final desses exercícios sobre o Windows. Mais 3 exercícios nos aguardam. Vamos direto ao primeiro deles, o exercício de número 10. Tem uma jogadinha aí no 10 que a gente vai ter que tomar cuidado. Leiam comigo, por favor. Um atalho de arquivo quando excluído da área de trabalho do Windows. Pessoal, antes de a gente corrigir, falar dos absurdos, do que está certo, etc e tal, vamos lembrar? Atalhos, botões e ícones. Esses são os 3 elementos que a gente tem na área de trabalho para associar um programa, um arquivo, seja lá o que for. Eu nunca posso chamar o atalho de botão, nunca posso chamar o botão de atalho ou de ícone, os nomes são individuais. Só que existe uma categoria. Esses 3 caras pertencem a uma categoria, a categoria dos apontadores ou ponteiros. Portanto, galera, criar um ícone é criar um apontador ou é criar um ponteiro? Sim. E criar um botão também é criar um ponteiro. Essa palavra pinta aí na alternativa A e talvez a gente não conhecesse. Então ele diz o seguinte, olha só, agora sim, 10. Um atalho de arquivo quando excluído da área de trabalho do Windows. Letra A, elimina o ponteiro para abrir o arquivo associado. É exatamente isso que acontece, galera. Gabarito é, sem dúvida nenhuma, a alternativa A. Eu elimino só o ponteiro. Agora, veja lá o que dizem as demais. As demais todas correm mais ou menos o mesmo, incorrem no mesmo erro. A B diz que altera a pasta em que o arquivo associado foi gravado. Claro que não altera a pasta. Se eu só tiro o ponteiro, a pasta continua no mesmo lugar, o arquivo continua lá dentro. C, altera o conteúdo do arquivo. Quer dizer que se eu apagar um ícone na minha área de trabalho, por exemplo, para um arquivo do Word, o arquivo do Word terá seu conteúdo alterado? Também não, pessoal. Pior a D de dado. Exclui a cópia do arquivo associado. Aliás, pessoal, vamos lembrar que se você for à área de trabalho do Windows e eliminar um item, o Windows ainda avisa. Eliminar o ícone não elimina o arquivo ou o programa, etc. e tal. Ele ainda avisa isso. E pior ainda a letra E, mais ainda, né? Elimina a cópia da pasta em que o arquivo foi gravado. Galera, quando... É idiota o meu exemplo, mas vale. Quando eu tenho uma placa na estrada que diz cidade tal, saída à direita 500 metros, quando por um acaso a placa é arrancada do lugar, a cidade também desaparece do mapa? Não, pessoal. Quando o apontador, quando o ponteiro para um determinado lugar é eliminado, só se elimina o próprio ponteiro, nada mais. Então, bem aplicação direta. Só que qual é o problema? Ou não, não é? Imagino eu que quem sabia a palavra ponteiro, conhecia a sua referência, deve ter acertado a 10 com uma certa tranquilidade. Agora, quem não sabia direito que negócio era esse de ponteiro, ficou um pouquinho difícil, talvez, de resolver. Mas é só isso. Questão facinha, né? De vez em quando tem que colocar uma, né? Senão vocês não vão ficar felizes. Questão 11, pessoal. Também não é uma questão difícil. Vejam vocês que tem aí uma janela e 4 botões estão destacados, né? A, B, C e D, claro. Então vamos direto às alternativas, porque aí vocês já vão observar. 1. O símbolo apontado pela letra A indica que o conteúdo da pasta C2.Windows será apresentado em ordem ascendente do atributo nome, primeiro das pastas e posteriormente dos arquivos. É verdade, meus caros, é verdade sim. Vejam lá. Vejam de novo, o símbolo apontado pela letra A, o que ele é? Primeiro lugar, perdão, onde ele está? Ele está do lado do atributo nome. Então, se o símbolo está no atributo nome, galera, é porque, sim, a classificação desses itens vai ser feita pelo atributo nome. Beleza. E a setinha está apontando para cima ou para baixo? Está apontando, claro, para cima. Então, a ordem é ascendente. Aliás, observem, meus amigos, por favor, o que acontece aqui na leitura das pastas. Qual é a primeira pasta que você está vendo? A jeans.
Qual é a última pasta que você está vendo? Tem mais para baixo, mas é mini dump, ou seja, vejam, as pastas vão de lá de A para C, para D, para E, para F, ordem crescente. E se eu quisesse classificar em ordem decrescente? Galera, era só clicar no próprio símbolo marcado pela letra A. Quando a classificação está em ordem crescente e eu clico lá, então ela passa a ser em ordem decrescente. E se eu não quisesse classificar pelo nome? E se eu quisesse, por exemplo, classificar por este elemento aqui do lado direito, a data de modificação? Simples, leva o cursor onde está escrito aí data de modificação e clica, passa tudo a ser regulado. Só que aí tem um detalhe adicional, que vai garantir o gabarito que vai garantir a correção do primeiro item. Galera, no Windows, toda classificação dá prioridade para a pasta. Então, sem dúvida alguma, vejo lá o que diz no final, a banca, no final opa, é para frente, não para trás. Esse aqui a gente já corrigiu. No final da questão, depois lá do atributo nome, ela diz primeiramente das pastas e posteriormente dos arquivos. É verdade. Tá? Então, o item 1 está absolutamente correto. 2. O símbolo apontado pela letra B indica que a pasta C:\Windows/debug possui mais de um arquivo. Não pode, não é isso. Vamos voltar aqui, tá lá. O símbolo apontado pelo B é aquele que nós já discutimos em outro módulo também, é aquele símbolo que está dentro de um retângulo, o símbolo mais, o símbolo da adição. Galera, este símbolo indica apenas que a pasta debug possui subpastas. Se a pasta debug possui algum arquivo ou quantos seriam, eu não tenho a menor ideia. Porque vejam, acima da pasta debug que está marcada, você vê a pasta cursores. Aí está lá, não tem subpasta dentro dela. Será que tem arquivo? Também não sei. Eu só sei que ela não tem subpasta. É a mesma referência que a gente já discutiu. Então a assertiva 1 está verdadeira, mas a assertiva 2 é falsa. Vamos a 3. A assertiva 3 diz o seguinte: o símbolo apontado pela letra C aciona o modo de exibição da pasta, que poderá ser em miniaturas, lado a lado, ícones, lista, detalhes, ou em algumas pastas película. Nós vamos observar que é correto por um somatório de eventos. Primeiro, vocês observam que o símbolo que está apontado pela letra C, realmente, galera, como é que é o nome desse botão apontado pela letra C? Modos de exibição. E aí eu queria lembrar, né? Quantos modos de exibição existem por padrão? 5 por padrão. Ou seja, modos que você vai encontrar o tempo inteiro. Miniaturas, lado a lado, ícones, lista e detalhes. Pronto, esses são os padrões, os que são padrão. Quando e somente quando eu acionar uma pasta que contém imagens, como por exemplo a pasta Minhas Imagens, então nesse tipo de caso haverá uma sexta maneira, um sexto modo de exibição. E a ele nós damos justamente o nome película. Então, galera, vamos voltar lá. Vejam que a nomenclatura é perfeita, ó. O símbolo apontado pela letra C aciona o modo de exibição. Perfeito. Que poderá ser miniaturas, lado a lado, ícones, lista e detalhes. Ótimo, são os 5 primários. Ou, em algumas pastas, película. Então a 3 está correta. Se a 3 está correta e a 1 também estava correta, porém a 2 não, estão corretas 1 e 3, o claro, faz com que o gabarito seja a alternativa C de casa. Mas como eu gosto de brincar um pouco, pessoal, vamos fazer de conta que a banca apresentasse para nós uma outra questão, tira esse ou daqui e coloca e tira essa parte aqui. Aí a leitura seria assim: o símbolo apontado pela letra C aciona o modo de exibição da pasta, que poderá ser em
Miniaturas, lado a lado, ícones, lista, detalhes e película. Galera, tá errada. Se fizer essa alteração, ficaria errada. Sabe por quê? Porque essa leitura induziria a acreditarmos que o tempo inteiro você tem esses 6 modos. E não. Por isso que foi muito importante, mas muito mesmo importante, a banca colocar essa expressão aqui, em algumas pastas, porque de fato não é o tempo inteiro. De qualquer maneira, conforme foi apresentado, o gabarito para a questão é a alternativa C de casa, tranquilo. E o último exercício do nosso bloco, do bloco de exercícios do Windows, é este. É uma questão que está vinculada à mesma imagem, nós vamos voltá-la. Ela diz o seguinte: ao se acionar o botão apontado pela letra D, o painel de pesquisa abaixo ilustrado será acionado. Galera, eu até vou voltar para a gente dar uma olhada na questão lá atrás. Vamos voltar. Tenho aqui a imagem, retorno a ela. Tá? Vocês estão vendo que o símbolo apontado pela letra D de dado é o símbolo da lupa. E vocês sabem que, de fato, o símbolo da lupa é aquele que apresenta o comando pesquisar. Mas, sinceramente, eu nem precisava disso. Por quê? Vou retornar. Galera, você jamais duvida de uma informação que está no enunciado. Você vai duvidar de 4 informações que estão nas alternativas. Agora, quando ele diz lá que ao se acionar o botão apontado pela letra D, o painel de pesquisa abaixo ilustrado será acionado, isso é fato, isso você não pode entrar em discussão. Aliás, poderia até, mas aí tem que anular a questão. Questão que apresenta enunciado sem sentido, ela tem que ser, né, anulada. Observe-o. Bom, em vez de a gente ficar observando 3 horas, o mais legal, tanto aqui quanto na nossa prova, é a gente dar uma olhada nas alternativas e voltar para ver a veracidade e checar a veracidade dessas informações. Então vamos lá. Agora, presta atenção, hein? De novo, assinale a afirmativa incorreta. Galera, a Carlos Chagas, ela costuma fazer isso. Ela coloca a palavra incorreta em letra maiúscula, mas às vezes eles não põem, às vezes colocam em letra minúscula. Você passa por cima e dança, hein? Então, assinale a afirmativa incorreta. Letra A. É possível, em uma pesquisa, localizar e relacionar qualquer arquivo, mesmo sem um programa editor associado. Isso é verdade, galera, porque, veja bem, tanto eu posso dizer para o programa, olha, eu quero arquivos de imagem, música ou vídeo. E nesse caso, eu já estou especificando os tipos. Mas eu também poderia selecionar essa opção aqui, vou colocar no retângulo. Todos os arquivos e pastas. Quer dizer, eu digito lá na minha ferramenta de pesquisa exercícios e ele vai encontrar exercícios.doc, .pdf, .xls, .ppt, qualquer arquivo de nome exercícios, independentemente da extensão. Ou seja, independentemente do programa editor associado. E sim, a primeira assertiva é correta. Se ela é correta, ela não é o nosso gabarito, pelo amor de Deus. Não vamos esquecer desse evento. B. É possível filtrar uma pesquisa de um arquivo qualquer, informando apenas parte do nome do arquivo através da utilização do caractere coringa. É verdade, né, galera? Vamos lembrar? Quando lá na ferramenta de pesquisa eu digito alguma coisa do tipo carro, então lá na ferramenta de pesquisa, imagine que nós tenhamos digitado a palavra carro. Digitar a palavra carro na ferramenta de pesquisa significa que você está procurando qualquer coisa que tenha carro, inclusive carroça, né, carroceria, qualquer situação em que carro apareça no começo, no meio ou no fim. Tá? Agora, se eu digitasse carro asterisco, né, só valem palavras que comecem por carro, a própria palavra carro ou palavras que comecem por carro. Então, se eu pegar uma outra, como casa, por exemplo, se eu digitasse casa, ele encontraria casa dentro da palavra descasado.
casa, casaco, casamento, descasado também. Mas se eu digitar casa, asterisco, casa, casamento, casaco, sim. Descasado não, porque eu estou dizendo o seguinte, ó, começa com casa e continua com alguma outra coisa. Isso aqui é caractere coringa, e ele diz que é possível filtrar por caractere coringa. Então, meus caros, a alternativa B de bola está correta também. Continuamos em procura do nosso erro. C. O mecanismo de pesquisa do Windows permite pesquisar uma palavra ou frase dentro de um documento. É verdade, galera. Quando você escolhe o tipo de arquivo que você quer pesquisar, o que acontece? O Windows oferece, escuta, você quer perguntar para mim, você quer que eu pesquise pelo nome ou pelo conteúdo? E você pode usar qualquer um dos dois critérios e até os dois simultaneamente. A alternativa C está certa, também não deu. Agora, antes da gente ir para a alternativa D, eu gostaria de reler um detalhe. Olha só, letra A, é possível, esquece o resto. Letra B, é possível, esquece o resto também. Letra C, o mecanismo de pesquisa do Windows permite. Agora, a D de dado diz assim, uma pesquisa de arquivo ou pasta sempre, sempre, não preciso nem ler o resto, galera. Acabou a questão aqui. Meus amigos, quem é que escolhe os padrões de pesquisa que o Windows deverá seguir para executar a tarefa? Nós. Ele sempre faz o que eu mando. E não o que está escrito aí. Uma pesquisa de arquivo ou pasta sempre procura o nome do arquivo informado em todos os discos do computador. Não, eu posso procurar só no disco rígido C, eu posso procurar só no pendrive. Aliás, eu não preciso nem procurar num disco inteiro, eu posso procurar só na pasta meus documentos. Então a D de dado está errada. Se ela está errada, ela é o gabarito. Mas qual é o problema? A alternativa E derrubou muita gente. A alternativa aí diz o seguinte, a pesquisa de pessoas é feita no catálogo de endereços do usuário logado no computador. Aí o cara fala, hã? Que história é essa de pesquisa de pessoas? Mas para começar, vamos ver rapidamente a janela, lembrar, né? Tá aí, ó. Vejam vocês, vou circular. O que nós podemos procurar? Computadores ou pessoas. Galera, como é que se procura computadores? Para começar, você tem que estar com o seu computador ligado numa rede para poder procurar por outros computadores. Que história é essa de procurar por pessoas? O Windows tem uma série de acessórios. Nós já discutimos isso numa questão anterior. A calculadora, o WordPad, o Paint, beleza. Um dos acessórios que o Windows oferece, e que eu vou aqui e vou arriscar, porque deve muita gente assistindo essa aula, mas ninguém, eu vou exagerar, ninguém usa, é o catálogo de endereços do Windows. O Windows já possui o que eu chamo de agenda eletrônica, e ele chama de catálogo de endereços, portanto ele é que está certo. Através do qual você poderia cadastrar os seus contatos. É que geralmente, onde é que nós cadastramos os nossos contatos? No nosso e-mail. Não é obrigatório, mas geralmente é no nosso e-mail. Então vejam, se eu não uso o catálogo de endereços do Windows, quando eu vou procurar por pessoas, o que o Windows faz? Ele vai lá no meu catálogo de endereços procurar alguém. Aí não deu, né? Então vejam, esquece a informática. Eu tenho uma agenda de contatos que sou eu que preencho. Quem preenche essa agenda sou eu. Mas ela fica com o meu assistente, minha secretária, seja lá o que for. Aí eu chego lá para o meu assistente e digo, olha, me diz aí qual é o telefone de fulano, eu não lembro de cabeça. Quem? Fulano. Ah, fulano, A, B, C, D, F. Aí ela a secretária, ou a secretária, enfim, olha ali e diz assim, mas chefe, não tem fulano aqui na lista. Galera, quando você não preenche a agenda eletrônica, quando você não preenche o catálogo de endereços, então não adianta você procurar. Mas, independentemente disso, a assertiva E está correta. Quando nós procuramos por pessoas, usando o pesquisar do Windows, que é esse recurso que está aí selecionado, onde é que ele vai? Ele vai justamente no catálogo de endereços, que é a informação provida pela alternativa E.
A pesquisa de pessoas é feita no catálogo de endereços do usuário logado no computador. Portanto, meus caros, a única assertiva que está de fato errada e que, portanto, se transforma no gabarito para esta última questão, a questão de número 12, é a alternativa D de dado. Tá ok, galera? Bom, para a sequência, começamos uma longa jornada com o pacote Office, o Word e o Excel esmiuçados aí com algumas referências muito importantes. Tá legal? A gente se vê no próximo bloco, galera.